Gente, nosso vídeo caiu aqui, não sei porquê, enfim, questões de internet. Mas a gente vai voltar com a live aqui. Enfim, mas super bacana a gente ouvindo o Eduardo falando. Estamos voltando, gente. Que a internet aqui enfim, parou tudo, mas faz parte, né? A gente está lidando com tecnologia e tecnologia não tem controle. Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo novamente. Tava super bacana, esperando só Ó, o Pedro Lima tá aqui também, que bacana, tá chegando aí. Então, tô esperando só a gente voltar. A internet hoje tá bem estranha mesmo. Mas vamos ver aqui. Deixa eu ver se o Eduardo também deve estar com algum problema na internet lá, é por isso que deve ter caído. Mas é isso, a gente está fazendo esse bate-papo com o Eduardo Moreira, do Grupo Galpão. Boa noite, gente, boa noite. Tá super bacana, né, quem tá assistindo aqui, vendo, mas a gente já vai voltar já. Enfim, que a gente parou tudo aqui, mas vem chegando que a gente vai continuar aqui com o bate-papo com o Eduardo Moreira. Esperando só ele entrar aqui para ver se tá transmitindo aí, Gê? Tá, né? Então vamos aguardar aqui para entrar. Deixa eu ver se o Eduardo voltou aqui. E aí a gente está fazendo esse bate-papo, né? Hoje nosso último encontro dessa primeira temporada dos Ciclomáticos em Boas Companhias. E estou aguardando aqui ver se tá tudo bem lá com o Eduardo. O Marquinhos está chegando aqui. Vamos esperar o pessoal chegar. Marilene, boa noite. Seja bem-vinda. Que bom que o pessoal está chegando. Tô esperando só o Eduardo Moreira entrar, gente, pra gente poder... Não sei se lá deu algum problema também onde ele tá, que a internet dele, não sei se vocês estavam vendo, a conexão tava meio um pouquinho também complicada. Vamos aguardar um pouquinho aqui pra gente ver se ele já volta. E aí, quem tiver pergunta também, aproveitando que a gente tá aqui conversando com o Galpão, né? Se quiser deixar uma perguntinha, já vai deixando pra gente colocando. Ah, Eduardo voltou aqui. Maravilha. Já vou chamar ele aqui pra gente não perder tanto tempo. Acho que já voltou. Voltei. Ai, meu Deus do Voltamos. céu. Voltamos. Tranquilo, amigo. Faz parte. É tecnologia. Quando foge do humano, acontece isso. Eduardo, você está me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Aqui acho que a internet hoje a gente está com um pouquinho. Acho que você consegue me ouvir bem, né? Deve ser uma coisa do sinal mesmo. Eduardo? Oi, tô te ouvindo. Tá, Ribamar? então, beleza. Agora estou aqui também. Você está me Agora ouvindo? foi, né? Tô te Agora ouvindo. foi. Acho que vai dar tudo certo. Mas, Eduardo, continua o que você estava falando, que estava bem bacana, o pessoal estava até aqui participando. Oi, Ribamar? Oi, Eduardo? Tô aqui. Não, então é isso. Eduardo? Oi. Tá me ouvindo? É isso. Acho que essa diversidade de linguagens, de trabalhos, Sim. elas trazem assim um frescor no trabalho que eu acho que é muito importante, né? Não deixam a gente assim cair numa rotina, assim, numa repetição, né? Porque eu acho que assim um grande desafio mesmo para qualquer grupo de teatro, você sabe disso, assim, é essa questão do hábito, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar no sentido assim, né? Por exemplo, acho que para um ator é sempre importante essa questão de uma capacidade de se esvaziar,
né? Sim. De encontrar o espaço vazio e, a partir desse espaço vazio, cair um pouco nesse abismo da criação, né? Que eu acho que é uma coisa muito bonita, assim, que é difícil, assim, nós atores, assim, a gente sempre se enche de muitos elementos, de é, muitos truques ou muitas técnicas que nós Uhum. temos ou que nós construímos ao te trair com isso, né? Quer dizer, buscar um frescor, assim, o frescor da criação. Isso é um desafio tremendo, eu acho. Nossa, e você está falando de uma coisa também muito legal, Eduardo, que é essa questão mesmo a gente está o tempo inteiro juntos, né? E a gente tem que estar Uhum. sempre se renovando para que não se desgaste também a relação, né? Exatamente, exatamente. Essa coisa assim familiar, né? Que é ótimo, né? Uma família é Sim, sempre bom, assim, quer dizer, sim, mas uma família também às vezes é insuportável, né? Então a gente tem que criar certeza. mecanismos de renovação, né? De transformação. Isso sempre eu acho que é muito importante, né? Não, enfim, eu tive a oportunidade de estar com o Abu Janra, né? Fiz um trabalho com ele na época e ele falava que é muito isso, né? Porque no teatro nada é pessoal e tudo é pessoal, né? É, Porque a gente está o tempo inteiro ali, às vezes um dia que você não acordou muito bem, fala com a pessoa já achou que foi pessoal e não foi, né? Tem muito disso, né? tem, tem. Agora, evidentemente, assim, eu acho mesmo, assim, acho que o teatro deveria ser uma coisa obrigatória na educação Com certeza. básica, inclusive, né? Porque o teatro, ele além de ser um extraordinário lugar assim de estudo, eu acho que ele traz um aprendizado da convivência, né? De se elaborar coletivamente uma ideia, um projeto, né? Que ele ensina profundamente a relação, por exemplo, da política, né? A relação da sociedade, da sociabilidade, né? Porque você no teatro, você constrói uma ideia coletiva e para isso você tem que aprender a ouvir muito o outro, né? A a uma questão do entendimento, né? Eu acho que o teatro ele é profundamente, ele sempre produz uma aula de democracia para as pessoas, né? Com Porque certeza. é uma elaboração coletiva, então nesse sentido ele exige muito a escuta do coletivo, a escuta do outro, a relação com o outro, né? Então isso tudo, né? Quando falam que o teatro quer dizer que os atores são ególatras, essa coisa toda, muito pelo contrário, né? O trabalho do ator é um trabalho muito assim de se silenciar o seu próprio eu, né, para ouvir ou para construir uma voz coletiva e ouvir também o outro, né? Mas eu acho que o teatro realmente vital, né, que rompe com essa casca, ele realmente é fundamental, assim, e ele é um exercício profundamente é, formador da convivência política, da democracia. Então, acho que deveria ser uma matéria obrigatória desde o ensino básico, né? Não, e você está falando de uma coisa super importante, Eduardo, que é essa questão da empatia mesmo, né? De como eu posso Exatamente. estar entendendo, a gente se desnuda para dar corpo e voz ao outro, né? Exatamente. Eu acho que assim, é uma coisa extraordinária. Eu acho que cada vez mais assim, a gente vivendo num mundo cada vez mais assim separado por ódios, né, por limites assim que você não pode fazer certas coisas. Esse limite do ator, essa capacidade do ator de viver outras vidas, né? Aquilo que o Camus falava, né? Que o ator vive em 2 horas, o que um ser humano normal
passa uma vida inteira, né, para viver. Nossa. É uma coisa extraordinária isso no teatro, né? Essa alteridade ela é exatamente criadora da empatia, né? Você quando vai fazer um personagem, seja ele um vilão, seja ele um miserável, um desgraçado, o ator ele precisa ter o ato inicial do ator é sempre um ato de empatia para com esse outro, né? Por mais miserável, por mais hediondo, por mais vilão que ele seja, né? Então, o teatro é um ato maravilhoso de empatia, né? Nossa, com você completa razão nesse sentido de a gente realmente poder ter essa oportunidade, porque a gente né, se oportuniza a entender o outro, a vivenciar o outro, e É, naquele momento a gente sentir as dores do outro também, né, Eduardo? é muito bonito isso, muito bonito. É, Que é um sentimento que está faltando muito no mundo de hoje, né? As com pessoas certeza. querem cortar esse tipo de empatia, né? É, existe progressivamente cada vez mais uma segregação, né? Então, como é importante como o mundo precisa desse olhar, essa maneira de ver o mundo que é muito particular do teatro, né? E muito particular do É, ator, né? eu acho que isso que é realmente importante, essa coisa do trabalho do ator, né? Como ator hoje, e cada vez mais a gente está vendo que o nosso ofício ele tem se demonstrado muito ferrenhamente político, né, Eduardo? Como a É, gente está, ainda mais nesse momento agora, por exemplo, esses encontros que estão acontecendo, de a gente mesmo não ter a possibilidade de estarmos executando o nosso ofício nas ruas, nem nos palcos, a gente está, de alguma maneira, exercitando esse ato, né? exatamente. Porque também tem isso, né, Ribamar, assim, essa questão do teatro, quer dizer, o trabalho do ator, assim, é um trabalho quase como que quando você entra na sala de ensaio, é um momento que você tem que ser radicalmente verdadeiro, no certo sentido, né? Ali, por mais que a gente busque a ficção, que a gente crie uma máscara, né? Mas ali, enquanto seres humanos, a gente vive num lugar assim de plena de queda das máscaras, né? Porque a vida social a gente é puro teatro no mau sentido, né? Essa coisa de ter um personagem na vida social, ser simpático, encontrar os outros, aquela coisa toda. E eu acho que muitas vezes, quando a gente sobe no espaço vazio do palco, ali a gente tem que encontrar alguma coisa que nos sustente radicalmente enquanto existência, enquanto seres humanos. Isso é um exercício muito bonito, né? Muito desafiante, assim, Nossa, completamente. e difícil, né? É, Não é e, e sempre que a gente consegue, né? não, e aí você está falando de uma coisa que me lembrou o texto do Plínio Marcos, que ele fala que mais do que uma dádiva é uma maldição, né? O nosso ofício, né? Exatamente. É uma coisa, é uma passagem assim muito às vezes dolorosa, né? Porque, claro, Sim, ela tem uma exposição muito grande, né, nesse sentido. Então, não é fácil assim essa exposição, esse espírito de generosidade que a nossa profissão exige, né? e acho que nem todos estão prontos para dedicação e por essa exposição, né? Porque ter um alter ego, ter né, um monte de canais ali que você nem esperava. Tanto que acho que tem É, personagens que a gente faz e depois, quando você sai dali, você fica muito mexido, né? exatamente, exatamente. Mas é excelente, né? Porque, de certa maneira, os personagens também eles nos ensinam muito, né? Uhum. Eles nos ajudam também a ver facetas ocultas de nós mesmos, né? Isso é muito bonito, né? Nossa, é incrível. E, Eduardo, me fala um pouco o Galpão já montou tanta coisa fantástica, né? Shakespeare, Molière, né? Brecht. Como é que tem algum espetáculo ainda que o Galpão falou assim, nossa, a gente tem que um dia fazer esse texto. Vocês têm ainda esse desejo ainda de ter um texto
Ou tá mais dentro de uma linguagem? Como é que é? O que são os desejos hoje do grupo nesse sentido? Eu acho que sim, a gente tem muitos desejos, né? Por exemplo, sei lá, fazer uma tragédia grega na rua, sabe? Nossa, Uma coisa extraordinária, acho que seria muito bom, assim. A tragédia grega tem essa coisa que eu acho de uma atualidade política tão forte, né? Essa coisa completamente. assim, né? Da cidade, né? Da Antígona, né? construção. Da questão, É, é. né, do patriarcado, né? É incrível, é incrível. Então, acho que seria extraordinário, por exemplo, como um exemplo, né, fazer uma tragédia grega na rua. Acho que é extraordinário. É, eu acho assim, tem vários autores, assim, vários gêneros teatrais que eu acho que eu pessoalmente gostaria muito de fazer. Assim, acho que o teatro é um mundo assim tão amplo, né? O teatro tem tantos séculos, assim, tem tantas camadas, assim. Eu acho que tomara que a gente consiga fazer ainda muito teatro, né? Mas tem muitos desejos de fazer muitas coisas, né? Desde gêneros, de peças, né? Acho que é importante demais, assim, e também de certa maneira, confrontar com a nossa realidade, né? Dizer coisas para o mundo, né? Eu acho, por exemplo, quando a gente vai fazer uma peça, a gente se pergunta muito, né? O que dizer nessa hora, por que dizer, como dizer, né? Mas assim, e dizer também para o público, para o momento histórico e para nós mesmos, né? Então, por exemplo, quando a gente quis fazer Chekhov, né? É, Chekhov é um autor assim extraordinário, assim, acho que Sim. o tonal nesse sentido. Então, por exemplo, quando a gente chegou na faixa dos 50, era fundamental fazer Chekhov, né? Era acima de tudo para nós mesmos, né? Para nós mesmos entendermos essa curva da existência por onde a gente estava passando naquele momento, né? E que vai, claro, tem um pouco de autoterapia, isso, claro, mas é claro que tem, né? A gente faz teatro para os outros, mas a gente faz teatro para nós mesmos, né? Para, de certa maneira, a gente se torna, poder fazer um exercício de nos tentarmos nos tornar seres humanos melhores, né? Acho que é um pouco esse desafio também, né? Então, eu acho que quando a gente encara um processo teatral, a gente encara na fé ou no desejo também de nos transformarmos em seres humanos melhores, né? Assim, passarmos por essa existência que nos cabe de uma maneira mais plena, mais satisfatória, né? Então, acho que a gente faz teatro para nós mesmos também, né? Sim. Não, e também é muito bonito isso, dessa coisa de a gente entender que tem um momento certo para fazer a peça, né? Eu acho que tem isso. Exatamente. Eu, tô, Exatamente. eu brinco um pouco com a companhia, que eu tenho muita vontade de montar a Gaivota e Rei Lear, né? E aí eu Aham, já falei, ó, a gente precisa estar mais velho para fazer o Rei Lear, né? Porque eu acho que tem uma aham. coisa ali, né, na idade, de um peso dos personagens, que é um texto que fala muito sobre a questão da velhice, né? Sobre dessa geriatria que vai se abandonando e vai sendo abandonada, né? E eu falo, mas quando a gente precisa estar mais velho para montar alguns textos. Aham, aham. E o teatro tem isso também, né? Ele tem uma generosidade com a idade também, né? Sim. Porque é, o ator, assim, ele pode fazer. Quer dizer, existem papéis assim para pessoas com uma idade mais avançada, né? Mas o teatro é muito generoso também com a idade, né? Quer dizer, menos muito mais do que o cinema, por exemplo, né? Porque o cinema tem uma coisa assim de verossimilhança, de Uhum. tipo muito mais claro, assim, não dá, porque é muito o teatro tem uma espécie de uma enganação da realidade, né?
que você consegue ultrapassar o que seja meramente real, o teatro tem um lugar assim muito fantasioso, que é muito bonito. Então ele é muito generoso nesse sentido, né? E ao mesmo tempo, a gente volta a falar sobre isso, né? É tão democrático, né? Porque os personagens podem ser feitos por pessoas de todos os tipos, né? De todas as raças, e acho que isso é muito bacana. E aí cabe também ao grupo ter esse olhar também dinâmico para essas questões que são tão importantes É, hoje, né? é muito importante, eu acho que é fundamental. Isso faz com que a gente também pense um pouco nessa relação do grupo. Eduardo, eu queria que você falasse um pouco como é que você vê, porque assim, tanto vocês quanto a gente, nós já somos nós somos de 96, né? E é um período que eu estava até Uhum, conversando com outros grupos aqui, de que vocês são do final da década de 80, né? Então, também está naquele lugar ali pós né? Ditadura, enfim, pós todas aquelas questões. E acho que nesse período de final de 80, 90, até o final, chegando em 2000, a gente teve um boom muito grande de companhias, né? De grupos que foram nascendo e tal. E eu não sei, a sensação que eu tenho hoje é que isso foi um pouco se esvaindo. Hoje, pegando assim, né, nessa nova perspectiva, por que você acha que lá a gente teve um momento tão frutífero e a gente vem perdendo isso? Quais são as razões que você acredita que aconteceram? eu acho que assim, o Brasil teve um momento, né, depois da terrível ditadura militar, né, que foram 64, 86, 85, mais de 20 anos, né, de um absoluto sufocamento da vida democrática, né, da convivência, da cultura, é uma destruição absoluta, né? Sim. E eu acho que a partir da década de 80, final da década de 70, começo da década de 80, a gente tem um boom muito grande de organização da sociedade no Brasil, da sociedade civil, ela se reorganiza, ela se movimenta, e é um momento assim muito interessante assim. Eu acho assim, esses ciclos eles têm um tempo de existência, né? Claro que agora nós estamos vivendo uma época complicadíssima, né? Uma época assim de um governo de tendências claramente fascistas, né? Que tem um programa de destruição não só da cultura, né? Da arte brasileira, é, enfim, uma destruição do Brasil, né, do meio ambiente, da saúde, né, quer dizer, uma destruição mesmo absoluta. Assim, o Brasil, infelizmente, nós estamos terrivelmente ameaçados de nos transformarmos numa teocracia evangélica miliciana, né? Esse é o projeto deles, assim, né? É, evidentemente, eu acho que paradoxalmente, mesmo com os governos, assim, por exemplo, do PT, né, houve uma certa acomodação, né, que nos levou a uma certa. Eu acho que a palavra é acomodação mesmo, né? E houve, num certo sentido, uma certa decadência, né? Desse movimento cultural, assim. Eu acho que a tendência agora é talvez isso. A gente está vivendo uma trincheira, né? De resistência, de luta contra toda essa política deliberada de destruição que está sendo feita por esse governo, né? E eu espero que a gente consiga dar a volta por cima disso, e eu acho que um novo ciclo deve se constituir, ou pelo menos eu espero que ele se constitua, né? Com toda essa destruição que está sendo feita, porque a gente está vendo vários grupos perdendo sedes, vários artistas passando necessidade, né? Quer dizer, a natureza do Brasil, o Pantanal, a Amazônia sendo destruídas, né? É um projeto de destruição absoluto, né? Mas eu acho que de fato assim houve uma certa
uma certa acomodação, né? A gente volta a falar nessa palavra, a gente estava falando da acomodação dentro de um grupo de teatro. Eu acho que socialmente a cultura brasileira viveu uma certa acomodação, talvez até, e com isso eu não quero falar mal da Lei Rouanet, por exemplo, mas eu acho que esses dispositivos de leis de financiamento da cultura, eles, de certa maneira, criaram também um dispositivo de acomodamento na cultura brasileira, que me parece que ela teve consequências assim ruins nesse sentido, né? E com isso eu não quero de maneira nenhuma atacar essas leis, que eu acho que elas têm ou tiveram um papel muito importante dentro da cultura brasileira e elas são pensadas de uma maneira muito interessante como apoio, né, à cultura, assim. Mas eu acho que houve, de certa maneira, uma certa acomodação também, né? A gente não pode negar isso. Não, você tem toda a razão. E falando nesse sentido de grupos, Eduardo, na verdade, assim, eu não tenho nem muito o que falar porque eu estou no Rio de Janeiro, né? Então você já sabe a situação que a Uhum. gente está vivendo aqui, né? O Rio de Aqui, Janeiro está vivendo. Ai, gente, nossa senhora, isso me deixa profundamente angustiado. Você sabe que eu sou ai, claro. carioca, né? Sim, sim. Então, e aí, amigo, que inveja de estar em Minas, porque assim, mesmo que tentou, aqui a gente tá, e não é de hoje, né, Eduardo? A gente está vivendo isso É há um um ciclo tempo. há algum tempo. Não, todos os últimos governadores presos, né? Assim, Sim, a única que não foi a Garotinho, Benedita. Rosinha, a Benedita. Mas realmente é uma coisa terrível, né? E todo esse processo que o Rio passou, está passando, né? Da corrupção, da coisa das milícias, né? Isso é extremamente perigoso, assim, né? Uma cidade que é fundamental, assim, pro Brasil, né? E infelizmente, assim, eu acho que o Rio de Janeiro ele é retido. Parece que entende. Ribamar, eu vou ter que pegar minha bateria aqui. Só um minutinho, tá? Está me ouvindo? Espera aí, só um minutinho. É muito difícil, né? Assim, eu acho é, muito temeroso, né? O que o Rio está vivendo, assim, muito triste, assim, muito difícil, né? A cidade, ai, nossa. E a Mas, cultura, não, e é louco, a cul- e é louco. Você é de onde, Eduardo, aqui do Rio? eu sou de Botafogo. Ah, maravilha. A gente, os ciclomáticos, toda a maioria dos ciclomáticos era aqui da Zona Norte, Carioca e da Baixada Fluminense, né? É, Então, e a gente tem essa questão também, né? De ter uma certa divisão do Rio, dessa coisa do que está no túnel, depois do outro lado do túnel. Ainda tem essa aham. questão de territorialização, né? Que agrava Tem, muito né? mais, né? A cidade partida, né? É Mas muito, eu sou do enfim. Maitá. Maravilha. Então é uma delícia. Então é super carioca. É, É, e aí, eu fiz essa pergunta dessa questão né, do espaço. Então, como é que em Minas? Como é que funciona? Como é que estão as coisas aí? E como é que você vê essa questão desses grupos? Se tem um fortalecimento artístico? Como é que funcionam as coisas aí? não, acho que assim, a gente está também. é, não está nada bem. Assim, a gente tem um governador que é um verdadeiro poste, assim, uma coisa absolutamente insignificante, péssimo, destruiu completamente, não existe nenhum tipo de política cultural, né? Então, a gente ainda tem alguma coisa no âmbito da esfera municipal, assim, que tem né, uma secretaria, tem uma fundação de cultura, que tem alguma interlocução, né, com a cultura da cidade, né?
Mas o Estado, por exemplo, é uma nulidade absoluta, assim, né? Eu acho que o problema e no Rio é porque a nível municipal, estadual e federal não existe Aqui é nada, tudo né? aqui. Nós na esfera municipal ainda temos alguma interlocução, mas é claro que as coisas pioraram muito, né? A situação aqui está péssima, acho que os grupos estão sem estrutura, estão sem nenhum tipo de apoio, não existe nenhum tipo de política cultural, né? Não se vislumbra nenhum tipo de política para a cultura, né? Então isso é muito triste, assim, é muito triste, muito e isso, claro, isso está se refletindo assim na desagregação de uma série de grupos, né? Bom, e agora com essa pandemia, então a coisa obviamente piorou Travou, né? muito, né? Porque a gente está isolado, então a gente não está conseguindo agir, né? Porque eu acho que se a gente estivesse na rua ou se a gente estivesse agindo, encontrando com o público, fazendo espetáculos, reunindo as pessoas, evidentemente que a gente estaria com uma ação muito mais efetiva, né, para esse momento, coisa que nós estamos impedidos de fazer. Então, realmente, nós estamos um pouco com os pés e as mãos atados, né? Nossa, com certeza. E, amigo, qual é Uhum. como é que você percebe essa perspectiva? Se, enfim, o que que você, para onde a gente vai caminhar? Será que tem algum otimismo diante disso tudo? Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente, claro, eu acho que a gente tem que ter essa. Eu acho assim, eu acho que o otimismo, nesse sentido, eu acho o seguinte, porque nós, enquanto artistas, a gente faz aquilo que é uma paixão que nos move, né? Então, né, eles não vão conseguir nos destruir assim, né? Porque a gente realmente é movido pela paixão, assim, é aquela coisa da duas tábuas e uma paixão, o teatro se constitui a partir disso mesmo, né? É, e não se destrói uma paixão, né? Eu acho que isso é um elemento muito forte, assim, por mais que eles queiram nos destruir, né? Que eles tenham uma política programada para isso, né? Porque esse são pessoas que assumiram o poder e que têm um projeto de destruição da arte e da cultura no Brasil, né, para se transformar numa coisa de crentes, de igrejas, essa coisa cristã, essa ideologia caretíssima dessa gente, mas eles não vão conseguir nos destruir porque nós somos movidos pela paixão. Então, nesse sentido, a gente claro que tem sempre esperança, né? Eles não conseguem nos destruir, né? Porque a gente tem realmente uma força interior muito grande, né? Agora, evidentemente que eu acho que nesse momento são ruins, não são boas, principalmente por conta desse isolamento que, de certa maneira, quebra a nossa coluna, né? Porque o nosso ofício é um ofício agregador, né? Um ofício de reunião das pessoas, né? De trazer as pessoas, né? Para viver esse momento ímpar que o teatro proporciona e que a gente está impossibilitado de fazer, né? Eu acho que a gente está, claro, ocupando esse espaço aqui, né, fazendo essa mediação, encontrando com o público. Algumas pessoas falam que o público até aumentou, que mais gente assiste, não sei o quê, mas é uma maneira que eu acho muito dispersa, né? Eu acho que essa coisa presencial do teatro, ele sempre ele traz uma potência de vida que é realmente extraordinária. Por isso que o teatro ele é tão ameaçador, né? Por isso que o teatro está Sim. sempre um pouco na vanguarda, né, de uma luta política, né, de uma contestação, de um espírito de crítica, né, que é sempre desagradável para os poderosos, né? A reunião,
né, dessa coisa, né, os gregos sabiam muito, muito bem disso. Quer dizer, toda a democracia, a invenção da democracia grega é uma invenção muito dessa coisa da ágora, do encontro, e que o teatro nasce daí, né? Então essa é a verdadeira essência do teatro, né? O teatro, O por que você mais que falou tem toda. ele não queira, ele é muito político, né? Ele vai ser sempre político, porque o ato de reunir as pessoas presencialmente, no aqui, no agora, é um ato essencialmente político, né? Eu É, acho que quando as pessoas. Desculpa, vai. é, Fala. não, e a gente é essencialmente da aglomeração, né? Exatamente, né? Eu acho A que quando gente as está vivendo. pessoas se dispõem a sair de casa, né? E encontrarem com outras pessoas num espaço público, né? Que não seja nessa coisa assim aborrecida de shopping center, esses lugares assim onde Uhum. essa burguesia mais rica, mais mesquinha se reúne, né? Essa coisa do individualismo, do consumismo, dessa coisa privada, né? O teatro é a antítese de tudo isso, né? Porque o teatro é um lugar do encontro público, né? Então, nesse sentido, o teatro, claro que é, pegando um pouco essa ideia da democracia grega né, de Atenas, assim, o teatro está essencialmente ligado ao nascimento da democracia, né? E é Por isso que o fantástico o que teatro é você tão está falando, porque sim, sim, perfeitamente. Eu acabei de ler um livro agora do Ailton Krenak, né? E ele fala muito dessa uhum, questão mesmo de que desse consumismo, de a gente estar vivendo o livro se chama A Vida Não É Útil, né? Que é essa coisa de a gente dar uhum. uma utilidade, né? Essa vida que tem que ter, a gente tem que ter. É, É esse lugar onde exatamente. tudo para, né? Uhum, E exatamente. isso eu acho que é muito bacana. Eduardo, o que você está sentindo falta, assim, tipo, eu sinto que eu estou sentindo mais falta hoje no teatro para mim. O que você está sentindo mais falta hoje? Você fala nesse momento de pandemia? De quando retornar, o que você, tipo, pô, eu tô com saudade de estar com a galera do Galpão, tô com saudade de estar trancado 24 horas, que a gente fica 24 horas dentro do teatro, a gente mora dentro do teatro, né? As pessoas às vezes não têm Uhum. essa noção, né? Quando vai ver o espetáculo tá pronto. O que você está sentindo mais falta nesse momento? Eu acho que, quer dizer, eu acho que assim, do encontro com o público, claro, do encontro com a sala de trabalho, né? Essa coisa corporal do teatro, do encontro com os colegas, né, de profissão, do exercício mesmo do nosso ofício, né, porque ele é a questão da paixão mesmo, né, é algo que nos falta radicalmente. Então, uma muito, muito premente que a gente tem estar próximo do teatro em todos os sentidos, né? Do ensaio, da criação de uma peça, da apresentação, de estar próximo ao público. Acho que tudo isso faz falta demais. A gente está um momento difícil nesse sentido. É claro que a gente tem que criar, tem que botando a cabeça para pensar, para criar, tentar fazer coisas assim, mas é um momento em que tudo do teatro nos faz falta, né? E é essencialmente presencial. Tá me ouvindo? Oi? Você deu uma. Uhum. Tô te ouvindo. Tô ouvindo. Ouço, ouço. Oi, 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 tô te ouvindo.
Isso. Já está já tá, já tá marcado, né, da nossa ida aí. Nós vamos fazer um trabalho conjunto. Perfeito, fechadíssimo, fechadíssimo. Oi? E eu queria. Fechadíssimo. A gente vai fazer um trabalho junto já. Já tem. Vamos mexer nisso. Uhum. Isso, está fechado. Não, uma mensagem assim, né, gente? Vamos ter confiança, assim, né? Tô te ouvindo. Você está me ouvindo? Eu acho que é uma mensagem assim Oi, oi. Eu acho que é uma mensagem de confiança, assim. Acho que como o teatro a gente ter certeza, assim, né? Esse isolamento, né? Essa pandemia me deixa ainda mais convicto de um lugar fundamental que o teatro tem na sociedade, na vida pública, entende? Eu acho que uma sociedade, um país, ele não se constrói obviamente sem a cultura, né? E o teatro é um lugar fundamental, talvez o teatro seja o lugar mais forte dessa ligação de uma sociedade com a cultura, né? Então eu sinto que, evidentemente que esperamos todos nós que isso passe, né? O mais rapidamente possível, e que eu acredito que as pessoas vão sentir uma necessidade muito forte, muito premente da presença do teatro. Né? O teatro é um lugar fundamental para a construção de um país, de uma nação, de uma cidadania, de uma sociedade que pensa a si mesmo. Né? E quando quando a gente percebe assim, né, quem são, quem vai ficar, o que vai ficar, né, o que vai ser o Brasil, como é que a gente vai entender o que é o Brasil? Vai entender a partir do teatro, a partir do cinema, a partir das artes plásticas, a partir da literatura. E não a partir de políticos, entende? Ou de economistas, essa gente, assim, ou poderosos, assim. Então, eu acho que é um lugar de fé mesmo, que a gente é fundamental e que a sociedade vai precisar, e eu acho que a gente vai ressurgir. O teatro tem esse fênix também. A gente está sempre cinzas, né? E eu acho que a gente vai ressurgir de uma maneira cada vez mais vigorosa, mais forte e mais fundamental para a sociedade. Pedro, está me ouvindo? Ribamar, câmbio. Querido, voltamos. Deu para ouvir? Deu para ouvir? Voltamos. Sua voz está para mim. Obrigado, querido. Foi um prazer, viu?
Um beijo. E a gente vai Beijo, se beijo. falando. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou. Maravilhoso. Obrigado, Valeu, hein? querido. Tchau, Obrigado. tchau. Abração. Um abraço. Tchau.